Carnaval chegando e há quem diga que é só depois dele que o ano começa para valer. E você aí, já começou o seu e foi com o pé direito, esquerdo, os dois juntos? Já imaginou como seria se tivesse sabe? Esse deveria ser o desejo de todos nós. Mas o importante é justamente isso, saber do que é feito o sucesso para você. Vanessa Tobias, nos ajude. Socorro, Vanessa. Nos ajude um pouquinho mais nessa reflexão. Legal. Como saber o que é sucesso e se nós somos bem-sucedidos? É uma pergunta tão profunda. A gente poderia ficar assim programas falando sobre o sucesso, né? Na realidade, nosso maior desafio é descobrir aquilo que faz sentido à nossa alma. O sucesso ele é individual e fora de qualquer padrão. E o desafio é justamente esse: mergulhar um tempo, debruçar o nosso espaço de vida para descobrir aquilo que nos faz fluir bem. E o sucesso residirá nisso. Então é muito pessoal, né? Nossa, só é. Vamos falar aqui sobre isso hoje. Vamos ao nosso trabalho, então, por aqui. Começamos com a Laura de Floripa. Que hábitos você considera imprescindíveis para alguém ser bem-sucedido? Legal, que pergunta excelente, Laura. Uma das coisas mais importantes tem relação com a pessoa bem-sucedida saber que precisa de um espaço para pensar. Então, um hábito que essas pessoas têm, que nós procuramos investir, é em ajuda para pensar. Terapia, processos de coaching, cursos de autodesenvolvimento e leitura. Outro ponto importante é a priorização da família. Pessoas bem-sucedidas começam dentro de casa e dali para a sua comunidade. As pessoas bem-sucedidas também contribuem socialmente, desenvolvem a sua espiritualidade como um ponto fundamental e praticam esportes para cuidar bem da saúde. Estava comentando contigo outro dia, o hábito é repetição sem juízo de valor. Se é negativo é vício, se é positivo é virtude. Então, que virtudes você considera importantes, não é isso? Exatamente. Vamos lá, Ana Paula de São José. O medo tem me atrapalhado muito na vida profissional. Como administrar isso? Medo é ruim? Eu sou fã número 1 do medo. Então. Né? Porque ele é um fortíssimo aliado do planejamento e ele nos aponta para as coisas que ainda podem nos golpear. Quer dizer que a alma madura, ela se apropria das informações que vêm com o medo que a gente sente. Então, eu tenho que escrever, né? Eu sinto medo do quê, em que momento específico isso se dá, para que, apontando para isso, eu consiga desenvolver estratégias para me aproveitar da informação que vem junto com o medo. E não virar refém do medo. Jamais. Então, eu tenho que entender que faz parte. Eu tenho que pressupor, gostar disso, porque isso vai apontar para onde eu vou evoluir mais. Coragem não é ausência de medo. Ausência de medo é loucura. Exatamente. Coragem é saber que tem medo e desenvolver uma forma de superá-lo. Com essa, Vanessa... Meu Deus do céu, né? Você retorna daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada, Vá. Muito bem, vamos em frente. Na volta do Quero Saber, a nossa conversa hoje é sobre o caminho para se construir uma vida de sucesso. Afinal, do que é feito o sucesso? A Vanessa Tobias está por aqui para ajudar a gente em mais esta missão, né, Vanessa? Vamos lá. Partiu o telão? Partiu. Quem está chegando por aqui é a Helenita de Palhoça. Como ter equilíbrio para lidar com as cobranças, com os erros e não desistir no caminho? Sabe, Helenita e a gente aqui, que toda vez que agora eu leio Equilíbrio, eu penso em Mário Mota. Assim. Porque o Mário Mota uma vez me fez uma pergunta que foi: Vanessa, por que uma escada não fica de pé se não tem onde se apoiar? E nós que temos duas pernas conseguimos. E aí eu falei, eu faço a menor ideia. E o Mário Mota, com a sabedoria dele, me disse, é porque a gente tem o calcanhar de Aquiles, então a gente consegue se apoiar em alguma coisa. E quando a gente fala dos erros, dos nossos fracassos, do desequilíbrio, a gente fala do mover-se para frente. Lembra disso, Mário? Quer dizer que, quando eu lido com alguma coisa que eu não sei, é uma notícia excepcional que me dá a estrutura, a ideia de me movimentar para crescer, para caminhar para frente. Então, como ter equilíbrio? Sabendo que, em pesquisando os nossos pontos a melhorar, a gente vai criar a próxima fortaleza. Então, a virtude reside em se apropriar daquilo que a gente ainda não sabe, para passar a descobrir coisas novas sobre a vida. Pois é, ir para frente é perder o equilíbrio e recuperá-lo. E é por isso que a gente anda. A gente só anda porque perde o equilíbrio. E a chave está em se desequilibrar. E saber como perder, o equilíbrio. Exato. Você trouxe dicas. Trouxe as dicas. Como construir uma vida de sucesso. A família é onde tudo começa. Opa. O micro, ele se reproduz no macro. E a prioridade reside ali. Aprender a se desequilibrar, né? Então, a gente tem que ser mais apaixonado por aquilo que a gente ainda tem que crescer e desenvolver do que aquilo que a gente já sabe.
focar em ser feliz, não em ser alegre. Isso é difícil de entender, né? Porque a felicidade, ela é um resultado de uma vida que percebe que sempre cresce e evolui. Quando eu termino o ano e falo, esse ano eu fiz alguma coisa por mim, estou feliz mesmo que em um momento de tristeza. Estou alegre e também estou feliz em estar alegre, porque cresci. Depois, desfrutar das coisas simples. Meu pai uma vez me falou, Vanessa, quando tu aprenderes a lidar com o salário mínimo e ser feliz com o pouco durante o mês, você vai ser capaz de desfrutar do que vier para além. Aprenda a ter uma vida simples. Que lindo isso. Lindo, né? Meu pai é sábio. Voltamos contigo depois? Daqui a pouquinho a gente Muito volta. obrigada por enquanto, Obrigada, tá? Valeu, Vanessa. Valeu. Eu quero ser feliz e não só ter razão. É aquela história. E agora a gente volta com o nosso Quero Saber hoje com dicas para a gente construir uma vida de mais sucesso em todas as áreas. Pois é, mais uma dúvida que a Vanessa Tobias vai responder e ela vem de Criciúma, deixa eu confirmar, Criciúma. Exatamente, é da Tanto. Paula. A Paula tem 35 anos, está há mais de 10 na mesma empresa e, pelo que ela diz, sem nenhuma perspectiva de crescimento. E pergunta, o que é que eu devo fazer, Vanessa Tobias? Me ajuda. Legal, legal. Gente, um beijo pro pessoal de Criciúma, amo muito. Paula, o crescimento, ele não é uma coisa que a gente faz passivamente. A gente precisa ser autônomo nisso, a gente precisa ser ativo nessa direção. Então, quer dizer que a gente precisa criar uma estrutura de escolhas pessoais que independem do espaço onde a gente trabalha. Pode ser que na empresa não tenha uma perspectiva clara, mas eu posso fazer algum curso de autopesquisa, de autodesenvolvimento, criar novas habilidades, ter um hobby e terminar o ano diferente de como a gente começou. Ótimo. Depois da Paula, quem chega é a Suzana de Floripa. Meu chefe disse que eu deveria me arriscar mais para ser bem-sucedida em vendas, mas eu não tenho esse perfil. Tem como desenvolver isso? Essa pergunta é muito poderosa, Suzana, porque a gente sempre vai conseguir desenvolver aquilo que tem relação com as qualidades e com os comportamentos que a gente tem e que já estão conosco. É importante saber que eu não posso me comparar a uma pessoa, vamos supor assim, que eu queira ser uma palestrante, uma oradora e eu vou pegar o Obama como um padrão. Se eu quiser me parecer com o Obama, eu nunca vou me parecer comigo mesma. Quer dizer que eu posso ser boa em vendas, contanto que eu não me compare com uma performance desejada e comparada com outras pessoas que, de repente, parecem ter um jeitão melhor. Eventualmente, ser introspectivo vende mais do que alguém que é espaçosão. Depende do que vai ser vendido, né? Aproveite as suas potencialidades. Mais uma, depois da Suzana Carol, de Florianópolis. Eu sou recém-formado e queria saber em que ponto deveria apostar para ter sucesso profissional. Tens tempo? Tens tempo, né? Carol, uma das grandes virtudes que a gente tem a capacidade de desenvolver de forma autônoma é a capacidade de aprender sempre. Existe um novo termo que está super em moda agora, que chama Lifelong Learning, que significa uma vida em aprendizado. Eu tenho que saber que não é um curso que determina quem eu sou, que não é uma leitura exclusiva, não é uma graduação especificamente, mas um combinado de muitas escolhas que durante a vida me preparam para aprender sempre. Ótimo. Depois a gente retorna contigo e mais dúvidas, que tá pegando fogo o negócio aqui, tá bom demais. Obrigada, Vanessa. Vamos para a última rodada? Vamos. Vanessa já está por aqui, porque hoje estamos conversando sobre como ter sucesso nas mais variadas áreas da vida. Bom, são vários fatores que contribuem para isso e, sem dúvida, aliás, as dúvidas são mais comuns do que os fatores. Olha a pergunta do Pedro, por exemplo, que vem de Palhoça. Eu percebo que alguns colegas, sem tanto preparo quanto eu, acabaram alcançando o sucesso. Qual é o peso do fator sorte nisso tudo? Eita, nós! É, né? Sorte e competência. Opa! Eu tenho uma frase que diz, é um mantra meu, que a sorte só existe para quem age. E quem age mais acaba recebendo mais feedback. E quando a gente recebe retorno, a gente se desenvolve. Então, aquele que atua, ele vai desenvolver a maior capacidade de relacionamento, vai aprender mais e, quem sabe, pode conquistar mais coisas. Eu sinto que essa flexibilidade ao agir lida com a gente saber que na linha do tempo a gente vai errar e a gente vai acertar. Então, aqueles que alcançam o sucesso têm a sorte de querer crescer em qualquer situação. Ótimo. E ficar se comparando não é bacana, né? Os outros, porque eu não. Sai da vítima e vamos Usa quem está lá como modelo, como inspiração, nunca como concorrência. O Zico dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ótimo. Depois o Pedro, quem chega por aqui, vamos ver. As dicas. Pergunta, é dica, vamos Gente, lá. assim, ó,
eu trouxe aqui o livro Os Princípios do Sucesso, é de um mestre fantástico chamado Jack Canfield. Anotem esse nome, Jack Canfield, porque tudo dele é muito espetacular sobre o sucesso. E um livro do Matthew Kelly chamado 7 Níveis da Intimidade. Ambos, a gente encontra muita coisa, resenha na internet, e são 2 livros extremamente profundos. Esse, Os 7 Níveis da Intimidade, fala muito dessa questão da família como prioridade e do interesse genuíno na vida de quem se relaciona com a gente, como uma base para o sucesso. E filmes. As 5 pessoas que você encontra no céu. Já viram esse filme? Tem livro desse filme Sim. também. Né? E O Segredo do Sucesso é uma palestra do Jack. Eu falei, nossa, hoje eu vou falar muito dele, porque é um cara que a gente tem que conhecer. É uma palestra que está na internet também, é acessível, ele disponibilizou a todos. É como se fosse um filme, 1 hora ali a gente assiste e tem muito conteúdo sobre o sucesso também. Ótimo. Agora posso chamar a pergunta? Vamos lá. Vamos chamar a pergunta, vamos lá. Quem chega por aqui é a Rosa de Floripa. Depois de 20 anos numa empresa com carreira sólida e feliz, eu fui demitida no fim do ano passado. Ainda é possível pensar em sucesso de outra forma? Puxa vida. Rosa, tu sabes que, em sabendo que o assunto que a gente ia conversar hoje era o sucesso, eu fui assim, atrás de pesquisas e cheguei a uma conclusão junto com o que eu li, que a idade não interfere, que o tempo ele vai trazendo para a gente cada vez mais experiência e que essas pessoas que têm muita coisa já vivida podem ensinar a outros, podem começar do zero, nunca sendo do zero efetivamente, porque já há experiência e que o sucesso pertence àquele que aprende, àquele que age e àquele que entende que há ciclos que devem ser encerrados, que quando a gente olha para trás, há aprendizados para a gente levar para o próximo nível da nossa vida. Ótimo. Da Rosa de Floripa para Silmara de Lages, grande Lages. Eu penso em voltar a estudar. Dou força, Silmara. Fazer alguma especialização, mas eu ando bem desanimada. Quando eu penso que eu estou formada há mais de 20 anos e continuo na mesma. Será, Vanessa? Olha, eu tenho um mestre que fala assim, olha, o tempo vai passar de qualquer maneira. Mesmo se eu não fizer nada, vai passar 1 ano. Se eu fizer alguma coisa, o mesmo ano vai passar. Então, quando eu opto por um caminho de autopesquisa e de autodesenvolvimento, é natural, se eu estou 20 anos me considerando na inércia, que eu sinta uma desmotivação. Eu sinto que no primeiro dia que a aula acontecer dessa especialização e desse curso, vai vir uma animação, vai vir assim uma onda, um sopro de alegria e de estímulo rejuvenescedor. E ela vai perceber que não continua na mesma, não. Exatamente. Ela acha que está, mas de jeito nenhum. Quando a gente aprende, nunca fica na mesma, né? Nunca. Obrigada, Vá, mais Eu uma que vez. agradeço Semana sempre. que vem nos vemos? Sim, sim. Ok, Quinta-feira então. estamos aqui. Bom carnaval a todos. Aproveitem, é. tá? Até lá. Tchau, tchau. Beijo. Um abraço Tchau, para tchau. você. Obrigada. Bom, amanhã é dia de falar sobre o seu direito quando o assunto é o valor do benefício do INSS. A advogada Gisele Kravchinski vai responder perguntas sobre reajustes e revisões de auxílios. Então mande agora a sua dúvida para o nosso WhatsApp 489-9633-4567. Não esquece de colocar seu nome e a cidade de onde você está mandando a pergunta, onde você mora.